Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Isso está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 13, na versão NVI. Então, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje, essa é a quinta live de uma série de lives que aconteceu aqui no Fé e Conhecimento. O tema dessa série foi Mulheres na Teologia e hoje, como quinto e último assunto, o encerramento dessa série, o nosso assunto vai ser amizade e hospitalidade. E, para falar sobre isso, eu não estarei sozinha nesse assunto. Teremos duas convidadas muito especiais aqui participando com a gente. Uma delas é a Laís Aguiar. A Laís, ela é minha prima, né? A Laís é prima há alguns anos, mas eu creio que a nossa amizade se estreitou um pouco mais do início do ano para cá. Seja bem-vinda, Laís. Boa noite. Oi, tá dando para me ouvir? Tá dando sim. Tá me ouvindo bem também? Tá. Esse Tô te começo ouvindo. é de ajuste. Como eu estava falando, você é minha prima, a gente se conhece há bons anos, mas a gente começou a se aproximar mesmo do início, Enquanto a Paula não chega, Foi. para quem não te conhece. Cá, desculpa, travou. Voltou, Voltou. acontece. Voltou. Se apresenta aí, então pro pessoal. Ai, gente, eu sou a Laís, tenho 20 anos, eu sou casada há quase 2 anos com o Léo. Eu frequento a igreja presbiteriana, vai fazer um ano também, tem pouco tempo. E tô aí aprendendo, né? Tô me aprimorando aí nos estudos, né? Ainda não tô igual a Camila, mas um dia eu chego lá. Tá certo. E a outra Ah, eu convidada sou prima da de Camila, hoje, né? verdade. E a outra convidada de hoje é a Paula Maruzi. Ela é esposa do pastor Tiago. Juntos eles pastoreiam a Igreja Presbiteriana Videira, zona norte de São Paulo. E ela vamos esperar se ela, ver se ela consegue entrar, que ela é um pouco melhor. Conheci esse ano, inclusive, a Laís, que vai lá na mesa. E é uma pessoa que a gente se conheceu esse ano, mas já rolou uma amizade. Já rolou uma afinidade, Filhos de idade próxima Sim. também, a gente tá com essas figurinhas, então eu acho que vai ser uma troca muito boa hoje. Puxa, a Paula até saiu da live. Mas vamos conversando. Quando a Paula chegar, a gente chama e ela entra. Aqui pra mim tá que eu já convidei, que ela precisa aceitar. Vamos ver se eu preciso convidar o pastor, ao invés da Paula. Vou convidar os dois. Eu acho que você tem que convidar ela Vamos de lá. novo. Ela aqui para convidar. Paula, se você consegue convidar, é no símbolo da câmera com o mais aí. Eu consigo. Vou convidar de novo a Paula. Apareceu a opção para convidar de novo. Vamos ver. Aê! Só vir a câmera. Peraí, só um minutinho, cá. Tem calma, dá tempo. Vamos ver. Ou vira a câmera. Vira o celular. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, cá. Tá bom. Tá bom. Peraí que eu vou pedir a ajuda do meu universitário, tá? Tá bom. Então, tá, deu Espera até um pouquinho. calor aqui, gente. Tá bom. Tá dando até um eco. Aliás, enquanto a Paula tá entrando, deixa eu lembrar. Só um minutinho. Paula, é a segunda vez que ela participa de uma live aqui no Fé e Conhecimento.
no mês de maio desse ano, ela e o pastor Tiago participaram da série Fruto do Espírito, onde a gente falou sobre o domínio próprio. Foi uma live muito. E quando a live estiver no YouTube, eu vou deixar um link para vocês verem a outra participação deles também. E, aliás, acho que a Paula gosta de encerramento, né? Porque quando eles participaram do Fruto do Espírito, foi a live de encerramento, né? Que o domínio próprio foi o último assunto relacionado ao Fruto do Espírito, né? Então, agora vai ser amizade e hospitalidade, que é o encerramento da série. Mas vamos ver, enquanto a Paula não entra, eu queria falar para vocês um pouco sobre esse assunto, né, da amizade e hospitalidade, esse assunto. A gente está numa série que fala de mulheres na teologia, né? E na forma como eu entendo, a amizade e a hospitalidade é uma forma da gente pôr em prática o que a gente aprende com a teologia, né, que aprende na Bíblia. O próximo é um tema dos ensinamentos de Jesus, né? O mandamento, primeiro é amar a Deus e depois amar as pessoas. O Evangelho de João, ele complementa, né? Ele fala: um novo mandamento vos dou, que é para amar as pessoas como eu vos amo, né? Como eu vos amei. Então, e na primeira epístola de João, no capítulo 4, né? É falado também: você só ama amar as pessoas, né? Quem ama as pessoas. Não, quem não ama as pessoas, mas diz que ama a Deus é mentiroso, né? Não tem como você amar a Deus sem amar as pessoas. E, da forma como eu entendo, a amizade e a hospitalidade é uma forma da gente pôr isso em prática, né? E eu escolhi esse tema de amizade e hospitalidade porque quando a gente fala assim, amar as pessoas, ajudar o próximo, sempre vem na nossa cabeça trabalho social, ajudar os pobres, as viúvas, os estrangeiros. Isso é muito bom, mas às vezes a gente acaba se apegando com missões muito distantes, sabe? Assim, de vou ajudar a África, não tem problema em ajudar a África, mas às vezes a gente se apega em umas missões que quero ajudar a África, mas eu não sou meu. Nunca perguntei se ele precisa de alguma coisa, se ele tem o que comer, né? Eu nunca olhei para o lado pro meu irmão na igreja para ver como ele tá, observar. Então, a partir da amizade, da hospitalidade, a gente acaba aproximando as pessoas perto da gente, né? Acaba aproximando as pessoas conosco. Isso que eu chamei duas amigas para a gente falar um pouco sobre, né? São temas interligados. Então, para a gente aí conseguir pôr em prática coisas mais próximas, até geograficamente, né? Aê! A Paula Oi. chegou. Tá vendo a gente, Paula? Último assunto relacionado ao Fruto do Espírito, né? Então, agora precisamos acho que tá meio atrasada. Tá. Enquanto a Paula entra, eu queria falar para vocês um pouco sobre esse assunto. Eu acho que tá meio atrasado lá na internet. Você tá me ouvindo em tempo real, Laís? Eu tô. Ai, gente, esses problemas de internet são Eu falo terríveis, que só a acontece Paula na hora da hoje live. até a internet dela. Se perturbou ali a internet. Tá meio sem. Mas, enfim, enquanto ela vai entrando, vamos continuar, então. Eu falei aí sobre por que eu escolhi esse tema, né? Então, vamos falar sobre o que é a amizade, né? A amizade, eu peguei essa definição do dicionário. No dicionário está escrito assim, que a amizade, ela é um sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre as pessoas, companheirismo, relacionamento social e concordância a respeito de algo, né? E a hospitalidade, de acordo com o dicionário, é o ato de hospedar e dar acolhida. Laís, vamos falar um pouco então sobre o que a amizade tem a ver com hospitalidade. Travou? Voltou, né? Não, voltou. Voltou. Então, sobre a amizade, né, ter a ver com hospitalidade. Eu acho que em ambos, na amizade, tanto na amizade quanto na hospitalidade, a gente precisa se gastar, né? Se esquecer um pouquinho, Sim. pensar no próximo, se doar, servir o próximo, se deixar de lado, né?
Eu acho que, às vezes, uma pode ser consequência da outra também, né? Tanto Sim, da amizade surgir a hospitalidade, da hospitalidade surgir a amizade. E eu tenho lembrança, assim, da minha avó Vilma, que ela sempre foi uma pessoa que hospedou as pessoas, né? Pessoas que vinham de verdade. outros lugares e ficava lá, tanto para alguma coisa da igreja mesmo. E eu cresci vendo minha avó acolher e de lá surgir essas amizades, né? E é também legal você, quando você vai lá para Atos, né, 16, e você vê a história da conversão de Lídia, logo depois dessa conversão, ela chama Paulo para se hospedar na casa dela, né? Ela fala, vem ficar em casa, ele fica até constrangido com isso, né? E aí depois, ao É. longo do capítulo, né, a Bíblia vai discorrer sobre outros acontecimentos depois, e tem a prisão de Paulo e Silas. E depois que eles saem dessa prisão, eles vão lá na casa da Lídia. E ali a Bíblia diz que eles são animados. Então, olha a importância, né, dessa hospitalidade. Ali surge essa amizade, é algo que super encoraja Paulo, né, que é uma pessoa que, coitado, quase nem precisava, né, de encorajamento, né, quase nem viveu de doações da igreja, né. Então, é bem necessário, assim. Foi super necessário para ele, super importante. Amém. Paula, seja bem-vinda. Olá! É, Paula, se Obrigada. apresenta aí pro pessoal que não te conhece, apesar de que eu acho que tem só gente que te conhece. Bom, meu nome é Paula, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Videira. Fui convidada, né, Cá, por você, nossa querida Camila, Obrigada, vocês duas, por aceitarem o convite. para participar dessa live de hospitalidade e amizade, né? Um tema que é muito importante para nós, né, nos dias de hoje. E um tema que eu particularmente gosto bastante, né? Falando aí de hospitalidade, como a Lala acabou de falar, tem o exemplo também de Eliseu, né? Quando ele passava pela cidade de Sunem. Não tem o nome da irmã, né? Mas ela, sempre que ele estava naquela cidade, ela acolhia ele dentro da casa dela, né? Fazia comida e, enfim. Até um dia que ela Fez o falou para o quartinho, esposo né? dela: eu quero que faça um quarto para ele, para quando ele estiver aqui em Sunem, ele possa repousar, descansar, né? Então a Bíblia ela está repleta de exemplos de hospitalidade, de amizade, né? E a gente trazendo isso Sim, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é importante, né? A gente tem bons exemplos na Bíblia de como ser bons hospitaleiros, né? sim, é verdade. Mas ser hospitaleiro, né? Ser amigo e hospitaleiro, muitas vezes é uma dificuldade, né? Muitas vezes tem muitas coisas que nos atrapalham, né? Hoje eu acho que as pessoas se perdem em tantas atividades. Vamos começar com a Laís, então, o que que mais nos atrapalha em relação a gente se dedicar ao próximo, de forma geral? Particularmente, eu acho que a dificuldade que a gente tem é por conta, primeiro, da nossa natureza pecaminosa, né? Que a gente é Ah, muito sim. voltado para nós mesmos. Então, a gente tem essa dificuldade, primeiro ponto, né? Por conta disso. E porque a gente também é muito centrado em nós. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e entende o quanto é importante a gente se dedicar ao próximo, então aí a gente, por meio de Cristo, começa a buscar Ele e por meio da palavra dele a mudar, né? A sermos Sim, diferentes em relação. Então, acho que sim, é mais por conta disso mesmo, é a dificuldade por conta de sermos mesmo, né? Pecadores sim. e sempre estamos olhando para nós mesmos, né? Então Você é quer isso. complementar, Laís? eu acho que é muito isso do que a Paulinha disse, né? E é essa questão da idolatria do nosso eu, né? Eu venho em primeiro Uhum. lugar, né? Primeiro eu preciso descansar, eu preciso do meu conforto. O outro Do pode meu esperar um tempo? pouquinho, mas eu não. É o meu tempo, né? E eu mereço, né? E a gente se Sim, pega muito bombardeado pela própria psicologia, né? Nós que somos psicólogas
sabemos o quanto na faculdade que a gente precisa se Se amar. priorizar, né? Como se a gente já não fizesse isso o tempo todo, né? Como se não Verdade. escolhesse nós sempre, né? A gente fala, né, dessa dificuldade, o outro é tóxico e eu não sou. Então, eu acho que vem dessa idolatria. E eu gosto de quando Paulo, na carta de Romanos 12, ele vai, ele fala, ali o contexto é de corpo, né, de como os membros, cada um tem sua função, mas ele vai falar para a gente não ter um pensamento elevado de nós mesmos, da gente não olhar para a gente pensar da gente além do que nós somos. E acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades. É verdade. Sem contar que muitas vezes a gente além de idolatrias e tudo, né? Idolatria, egoísmo, né? De não querer gastar o nosso tempo com outras pessoas, avareza, né? Nós somos às vezes mesquinhos, porque a hospitalidade, a amizade, às vezes pode demandar outros além do tempo, né? E muitas vezes a gente pensa assim, ai, não trabalho, eu vou trabalhar, vou correr atrás de um emprego, ganhar mais, para eu viver, ter mais conforto, não para eu dividir mais esses bens com as pessoas, né? Dividir, ajudar mais pessoas. A gente sempre pensa muito no eu. Então, tem sido difícil, mas com a graça de Deus a gente consegue, né? É sempre um esforço isso, mas eu acho que vale a pena tentar, né? A gente, todos temos histórias muito boas, né? Sobre amizade. Pode falar. Tem também um exemplo no livro O Evangelho e as Chaves da Casa. Chaves de Casa, né? Daquela autora Rosária, né? Butterfly, o sobrenome dela. Isso. E ela fala também da hospitalidade, ela fala... A gente pensa assim, eu vou ser hospitaleira, eu vou com alguém para vir na minha casa, tomar um chá da tarde, um café, que a gente gosta muito de café, enfim, fazer uma festinha, eu vou chamar o pessoal para vir em casa, né? Mas ela fala de uma hospitalidade radical, que é você convidar a pessoa para além dessa comunhão, para você ensinar a palavra. Então, a porta da sua casa está aberta para discipular as pessoas, para a vizinhança. Coisa que, às vezes, a gente passa anos morando num determinado lugar e a gente não conhece os vizinhos, né? Então, ela fala exatamente isso. Ela fala de uma hospitalidade radical ordinária. Então, é aquela hospitalidade do dia a dia, né? Então, você abrir a porta para o seu vizinho, não só para esses momentos de comunhão, mas também para estar ministrando a palavra, fazer um culto em lar, enfim. E é bem interessante. É uma hospitalidade intencional, né? Não é simplesmente chamar para chamar para o vizinho gostar mais de mim, esse tipo de motivação, né? É você fazer as coisas com uma intenção, né, de levar o evangelho, né? E a nossa casa é um lar, pode ser um lar que promove, né, a comunhão, pode ser um ambiente de comunhão, né? Igual você falou, de a gente fazer um culto no lar e chamar um vizinho, chamar algum amigo que não é crente também. Isso também faz de nós pessoas hospitaleiras, né? Eu acho que a casa é uma extensão da igreja, né? Comunhão fora do espaço do templo, né? Fora do horário de culto. É a igreja fora do horário de culto, né? É um momento tão precioso, né? A gente pode falar. Não, pode falar. É que eu achei que tinha dado uma travadinha, mas não deu, não. Não, então, a gente que tem uns pequenos grupos, né, que são feitos nos lares, nossa, é um bálsamo, assim, para mim, a segunda é um dos melhores dias da semana. Às vezes é puxado, né? Todo mundo reclama tanto da segunda, mas é tão gostoso o momento que a gente está lá, a gente se reúne, estuda, depois come, né? Não tem nada melhor do que isso. Tem estudo, depois come ainda. E ali, nosso momento de conversa, a gente vai trocando. Segunda e quinta, né? Segunda e quinta, né, Laís? Segunda e quinta lá na videira. Aí, gente, pessoal aí da Zona Norte que tá desigrejado, procura aí o Instagram da videira, eu vou deixar depois
quando eu salvar lá, a live, vai conhecer os pequenos grupos lá. Eu já participei do de segunda, é muito bom. Eu só não participo mais por falta, às vezes, de tempo de organização, mas é muito bom, gente. Eu acho que vale a pena. E eu acho que nesses grupos também, a gente cria esse hábito de repensar até nas nossas conversas, né? Porque a conversa vai girando em torno do evangelho, de como nós precisamos de Jesus, de um ajudando o outro. Não fica aquela reunião que as pessoas se reúnem para falar mal dos outros, para reclamar da igreja, para reclamar dos irmãos, sabe? Sim, É uma reunião que edifica, né? Até o atual pastor da minha igreja, né? Ele fala que se não vai edificar, não fica falando. Seja onde for, mesmo que não tenha nenhuma visita, esteja só você e seu marido, só você e seus filhos. Se não edifica, não tem por que ficar conversando sobre isso, né? E quando a gente tem amigos cristãos, né? Se junta com pessoas cristãs, eu acho que isso faz total diferença, né? Estão me ouvindo? Ai, que susto, Sim. achei que travou. Vamos lá. Outro assunto importante que a gente pode conversar sobre essa questão de como a amizade e a hospitalidade se complementam é como as amizades também se complementam, né? Porque num pequeno grupo, por exemplo, que é o que a gente vem falando, de reunir pessoas, seja através de um pequeno grupo ou uma reunião intencional de culto doméstico e tudo mais, o ideal é que a gente chame pessoas de várias idades, né? É que a gente tem uma tendência a chamar pessoas que são mais parecidas com a gente, né? Da mesma faixa de idade, ou com características em comum. É o grupinho das mães, é o grupinho das casadas com filhos ou das casadas sem filhos, é o grupinho das solteiras, né? A gente adora segregar. Mas eu sim. creio que as amizades se complementam, né? Até em Tito ele fala das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. E eu creio que quando ele fala isso, não é das mulheres mais velhas sentar as mais novas, igual numa escola, de falar, olha, a vida é assim. Eu acho que esse ensino, né, das mulheres mais velhas com as mais novas envolve uma amizade também, né? E talvez até uma hospitalidade. Vocês concordam? O que vocês têm de experiência de amizades com pessoas fora é, do grupo? Do grupo, assim, disso que eu falei, de pessoas que têm menos coisas em comuns com vocês. Lá na videira, né? Tem um grupo grande de jovens casadas, aí tem as mais velhas, enfim, solteiras, com filhos, sem filhos. E a gente, pelo menos eu, né, a minha percepção, acho que depois a Lala pode falar também, que a gente se comunica muito bem, né? Tem umas que a Sim, gente tá perto e a gente vai falar de tal assunto, tem filhos recém-nascidos e aí a gente vai conversar sobre filhos, enfim. Então a gente não tem nenhuma dificuldade, sabe, em estar em comunhão com pessoas assim, que sejam diferentes, né? Tanto sim, casadas, solteiras ou com filhos. Eu acho que antigamente a gente formava alguns grupos, né? Pelo menos eu percebia isso. Eu acho que hoje eu não percebo mais isso. Eu acho que as pessoas estão bem mais unidas, né? Eu não sei o porquê. Eu sei sim, né? Por conta de Cristo, é, essas diferenças elas não nos separam. Pelo contrário, a gente quer aprender, né? A gente acha que, de repente, porque a gente é casada ou já tem filhos, a gente não pode aprender com alguém que não tem ainda, não seja casada, é um grande erro. A gente pode sim, né? A sim, Bíblia fala, assim, que as mais velhas devem ensinar as mais novas, né? E é uma grande verdade, porque as mulheres casadas, elas têm aí uma bagagem, as mais velhas, né? Uma bagagem de vida, de experiência com o Senhor, de conhecimento bíblico e tudo mais, mas também não verdade. significa que as mais novas também não tenham, né? Então é isso. Você quer complementar, Laís? Acho que é a Paulina, mas eu recentemente ouvi um podcast da Nathalie Campos com a Ana Paula, que é a Sherlock Holmes, e lá estava falando, né, sobre na época a Ana não era casada. Ela falou: Meu, se eu posso dar um conselho bíblico, por que não uma amiga casada vir?
falar comigo, né? Se eu vou apontar para a palavra, qual que é o problema, né? Então, acho que a gente se complementa nisso aí, né? É claro que existem assuntos que eu vou dividir com pessoas que são casadas que estão passando pelo mesmo que eu, e ali a gente vai aliviar o fardo uma da outra, né? Vai dividir as dificuldades, né? Dos nossos maridos maravilhosos, né? Os defeitos. E tem amigo que vai falar comigo sobre livros, e tem amigos que vão me incentivar a malhar para o Senhor, né? Que cuidar do corpo é uma maneira de glorificar o Senhor, porque foi Ele que nos deu, né? Sim, Então, acho com que certeza. é muito o que a Paulinha falou. A gente pode falar sobre vários assuntos com diversas pessoas, não precisa ser pessoas iguais, né? E isso é uma bênção, Sim, né? Como o Senhor sim. usa seu povo. É que a ideia de que assim, ai, uma mulher sem filhos não pode aconselhar uma mulher com filhos porque ela não tem o que aconselhar, não tem bagagem, né? Mas é o que a gente está falando. Se ela tem Deus, se ela tem conhecimento bíblico e ela vai me dar um conselho baseado na Bíblia, não importa quem ela é, se ela é mais nova do que eu, se ela não tem filhos, se ela tem, mas a gente tem essa mania às vezes até de menosprezar o conselho de outras mulheres viverem exatamente o que eu vivo, né? Quando muitas vezes e o Verdade. Senhor usa todos, né? Não é à toa que nós somos um corpo com vários dons, né? Que é justamente para um Sim. complementar o outro, mas a gente às vezes gosta de dar uma segregada, né? Mas e é o que você falou, tem amigos que vão nos encorajar de diversas maneiras. Tô querendo um amigo fitness, tô precisando. Laís, Lá tem, você na repassa para mim. Aqui tem um monte, sabe? Lá na Videira É, temos, viu? eu tô precisando do amigo fitness que vai Na me Cachoeirinha também incentivar. tem. Tem a Dani. A Cachoeirinha também Aliás, eu tem, ia falar viu? assim, eu não preciso de um amigo para me incentivar, eu preciso de um amigo para me arrastar, para mim me arrastar. Só Seu incentivo próprio tá pastor é muito pouco. atleta, então. Verdade, verdade. Só ele já é um tapa na minha cara em vários sentidos, gente. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, né? Vamos mudar de assunto. Chega de fitness, isso aí não é o tema de hoje. Vamos. É, e a gente falando de amizade aqui, dessas coisas, de mulheres que dão conselhos bíblicos. Como que a gente identifica uma amizade que é verdadeiramente bíblica? Existe isso? Quem quer Quer começar? começar, Paulinha? Lógico, tem sim. Tem muitas boas amizades, né? Fala Como que a gente identifica essas amizades? sobre amizade, né? Provérbios mesmo. Verdade, o clássico Davi e Jonatas é um clássico da amizade bíblica, né? Verdade. E a Bíblia diz lá em Provérbios 17, né, que existem amigos mais chegados que irmãos, né? Então, pela graça de Deus, eu tenho bons amigos, sabe? Amigos que eu posso falar assim, esses são os meus amigos. Muitos, muitos bons amigos, Deus prepara isso, né? Às vezes Sim. as pessoas têm quando fala de amizade, estudando mesmo para a live, eu estava vendo uma pessoa, um coach falando sobre amizade, colocando em caixinhas as amizades. Olha, esse aqui você tem que tratar assim, esse assado, esse nome aqui, enfim. Eu fiquei assim pensando, né? Eu falei, e ele é cristão, né? Eu fiquei assim, falei, não, eu sei que Deus, ele prepara bons amigos para nós. E a gente não Sim. pode ter amigos já começando querendo algo em troca. Ah, esse amigo, ele vai me beneficiar em tal coisa. E ele estava falando exatamente isso, né? Então, um amigo, ele se faz presente nos momentos bons da nossa vida e nos momentos, né? E eu acredito que a amizade verdadeira, a amizade bíblica, ela é consciente, ela vai para frente quando ela é exercida com perdão, com misericórdia, né? Quando a gente olha e pensa, o amigo falhou, hoje a política é bloquear.
é excluir, né? Não faz, senão não faz bem para mim. Como a Laís disse, a política do eu tem que me fazer bem, né? Lógico, a gente não vai ir, né? Eu não estou dizendo assim que a gente precisa ficar exposto em todo tempo com alguém que nos machuca, não é isso, mas uma boa amizade bíblica, ela é baseada em Parte de uma amizade bíblica, né? Um isso. versículo que a Laís falou essa semana, né? Tá em 1 Pedro e 8. Fala assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, não é assim, perdoei uma vez, a segunda não vai mais ter chance, chega disso aí. Né? O amor perdoa muitíssimas vezes, ou cobre muitos pecados, né? Cobre multidões de pecados, dependendo da tradução, né? Então, é que muitas pessoas, inclusive eu, a gente se acha o alecrim dourado, né? E que, fulano me machucou, fulano não presta, como se eu fosse, né? A gente tem muito isso de ver o defeito dos outros. E a Bíblia fala, gente, se a gente quem não perdoa não vai pro céu. Então, assim, não tem essa de, não gosto do fulano. Aqui a gente tem que ser direto e reto, né? Ficar com mimimi de... Nossa, mas assim, eu entendo, eu falo assim, brincando, mas eu entendo que quando vem, assim, uma traição, uma decepção de um amigo, de alguém próximo, é uma ofensa, né? É quando mais, né? Então, é importante pegar isso a Deus e Deus ser o centro da amizade, né? Porque se for o centro da amizade, vai dar nisso mesmo, né? Vai dar falta de perdão, vai dar briga, vai dar, enfim, só coisa ruim, né? O que mais que a gente pode falar sobre uma amizade bíblica? Características de uma amizade bíblica. Deixa eu ver aqui. O amigo bíblico, acho que ele confronta o pecado. Verdadeira. Isso que eu ia falar. Ele confronta, né? Uma semana atrás, sexta-feira, a gente estava no churrasco e aí eu falei, Dai, vem aqui, pelo amor de Deus. A Dai que fez a live e a gente sentou, conversou, eu falei sobre algumas dificuldades e ela, né, usou a palavra para me confrontar, para me incentivar em amor, né? E ali ela fez uma oração por mim. Então acho que isso é o exemplo da amizade, né? É quando a pessoa aponta para Cristo, né? Quando ela te encoraja a seguir e quando ela ora por você. Às vezes a gente fala, eu vou orar por você, pode deixar, irmão, você está passando por essa aprovação, vou orar, mas a gente acaba nem orando, né? Verdade. Então, a gente identifica a amizade que se gasta ali com você, né? Que tira um pouquinho do tempo dela para se doar. Sim. Na escola dominical agora da Assembleia, a gente está estudando o livro de Ezequiel e teve uma lição que falou de Ezequiel como um atalaia, né? E o atalaia é o vigia. E aí foi colocado que assim, se a gente vê, fazendo a metáfora, né? Se a gente vê alguém que está caminhando em pecado e a gente não avisa, nós somos responsáveis, entendeu? Porque nem sempre a pessoa está vendo que está caminhando para o pecado, né? E agora, se eu não vi, claro que não é responsabilidade minha, né? Ou se eu vi, avisei, e a pessoa não quis mudar o caminho dela, isso também é responsabilidade dela. Mas eu tenho que cumprir com a minha responsabilidade de que se eu vejo um amigo, se eu tenho um amigo que ele está caminhando para o abismo, é meu papel como cristão avisá-lo e ajudá-lo nesse processo de deixar o pecado dele, né? É que quando a gente é confrontado é sempre muito difícil, né? Ninguém gosta de ser confrontado e principalmente quando a gente não vê. Tem coisa que parece tão óbvia, né? E a gente não vê, é mais fácil para quem está de fora, né? E aí, um versículo que eu quero deixar que também está em Provérbios 7 e 6. A minha Bíblia está na NVI e fala assim: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, assim, um amigo de verdade, ele vai te confrontar em amor, como aconteceu ali com a Laís e a Daiane, né? E vai te confrontar, vai te mostrar a verdade bíblica, né? Como lidar com isso biblicamente, porque quer te ver no caminho certo, né?
mesmo que vá doer na gente de vez em quando, né? Essa, como ele falou aqui, quem fere por amor, né? Então, quem fere por amor mostra lealdade. Então, a gente precisa ter isso em mente. É É ferro claro que cada afiando um tem uma ferro, né? forma de. Exatamente. É ferro afiando ferro. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? E eu queria jogar uma polêmica na Tá, mesa. Pode falar, antes da deixa eu só polêmica. complementar antes da polêmica. Eu acho que também, Sim. às vezes, a gente não dá oportunidade, né? Por exemplo, a gente Uhum, tá na família aí e a gente nunca abriu para conversar, verdade. não queria nem saber, né? Às vezes a gente ouve algum comentário, aí essa pessoa é chata mesmo, não quero nem saber, né? E aí a gente perde tanto com isso, É né? Depois que a verdade. gente se aproximou, poxa, tanto tempo que a gente já poderia ter se aproximado. Então, às vezes a gente tem que se permitir, né? Ser mais humilde, mais Sim, aberto e para sim, é conhecer a pessoa verdade. de fato, né? Se a gente é cristão, a gente não vai se deixar levar por fofoca, né? Por pessoas falando. A gente vai lá conhecer, Sim, né? Ou até mesmo confrontar se há algo errado. Mas a gente tem que se permitir conhecer. sim. A gente se deixa levar muito pelos comentários de outras pessoas e a gente tem que ter em mente Sim, que quem vem falar de alguém, quem vem falar de um para o outro, tá falando de todo mundo, né? Então essa sim, pessoa já não é digna de confiança. E a gente tem que ter as nossas próprias experiências com cada pessoa, né? sim. Os relacionamentos são diferentes, tá? A forma como eu me relaciono com você é diferente como eu me relaciono com a Paula e vice-versa, né? Como a gente falou antes, as amizades elas se complementam. E é muito verdade isso. Eu e a Laís, a gente se conhece há tantos anos e quanto que a gente perdeu. Eu aprendi tanto com a Sim. Laís esse ano que a gente se aproximou e tem sido muito bom. E através da Laís eu ainda conheci a Paula, então trouxe mais amizade, trouxe mais vida aí para mim. Então a gente precisa se abrir as coisas, parar com esse Sim. negócio de, ai, eu não vou com a cara, e sem conhecer a pessoa, né? Então a gente tem que entender que todo mundo tem dias ruins. Eu não tô alegre, sorridente todo dia, né? Isso não me Sim. define. A Camila Opa, tá sempre o, emburrada. pa- o Pode falar. pastor fala pra mim assim que. Ai, Paula, mas tudo pra você fala que é pecado, é o pecado. Mas quando a gente. O pecado, ele afetou nossas relações mesmo, né? E a Sim. gente tende a olhar o outro com os maus olhos. Então, por meio de Sim, Jesus é verdade. Cristo, a nossa mente vai sendo transformada também, né? Que aí a gente já começa a olhar Sim, o outro como nosso próximo, como Jesus manda a gente olhar, né? Lá em Mateus, acho que é Mateus sim, 22, ele fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente entende isso, né? Não é algo vindo do céu mesmo, de Deus, a gente começa a perceber a importância do outro, né? Como filho de Deus. sim, Então a gente não começa, já não começa um relacionamento nossa já com julgamentos, né? Mas por nós é mesmos a gente verdade. não consegue ser. É só por meio de Jesus mesmo que ele nos ajuda Sim, nessas nossas fraquezas, né? De olhar para o nosso próprio sempre com desconfiança, né? Sempre sim, como diz, mundo com o pé atrás. Né? é Então, verdade. nós cristãos somos chamados mesmo a ter um olhar diferente para o nosso irmão, né? O próximo, nosso próximo. É Sim, lembrar de com como Deus certeza. olha pra gente, né? Sim, Dia a dia, Deus olha com misericórdia. Como que eu não vou. Tudo bem que tem próximo que dificulta isso, né? Mas é lembrar como Deus olha pra mim com misericórdia, que ei, eu vou. Laís. Ai, gente, eu vou olhar também, É porque não é verdade, fácil, gente. gente, Infelizmente, tem próximos que são muito difíceis. Não, não dá pra Eu fingir sou que a gente fácil, é a entendeu? perfeita, não. Sim, não, é difícil, É realmente é verdade. difícil, né? Porque prega, não, tem que ser assim, assim. Não, realmente é difícil. Mas em Cristo, né? Por meio da sim. palavra, oração ali, Deus me ajuda, a Amém. gente Amém. Glória a consegue. Deus. Agora eu quero jogar polêmica na mesa, gente. Falando dessa parte de amizade bíblica, né? Uma amizade realmente bíblica. Como a gente já falou um pouco antes, nós enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo,
todos temos dons diferentes, né? Temos habilidades diferentes, e é isso que torna o corpo de Cristo muito rico, né? Onde a gente encontra de tudo. Mas existe a inveja, né? Por conta do pecado que nos corrompeu, existe a inveja, né? E a gente sabe que existe inveja, assim, dentro das amizades, né? A inveja não precisa destruir a amizade, quando isso é percebido, a gente pode tratar, né? Mas ainda existe. Eu não sei se eu estou sendo preconceituosa em dizer que isso acontece mais com as mulheres, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo fictício que ninguém nunca viu na vida. Do tipo, sei lá, menina que toca e canta na igreja, né? Às vezes a menina é uma bênção, vai nos trabalhos, toca, adora o Senhor, conduz a igreja em adoração, cantando e tocando. A menina ou um menino, tá? Assim, uma pessoa, né? Mas sempre tem alguém, né, que vai falar lá, quer se aparecer, quer tocar. Mas não sei o quê. Ai, nossa, que pessoa assanhada, que pessoa amostrada, que pessoa que não sei o quê. A pessoa que fala bem, que se expressa bem, que vai lá, lê um versículo, você vai lá, quer se aparecer. Ah lá, não sei o quê. Assim, é claro que a gente sabe que na igreja tem gente que não é crente, porque a Bíblia diz isso, não sou eu que digo. A Bíblia diz isso, né? Mas como a gente, né, como nós, seres mortais, a gente pode, com isso, né? Parar com isso, encorajar mais as pessoas. Vocês já viram isso? Já lidaram com isso? Como que é isso para vocês? Porque vocês já viram isso, com certeza. Ô, Camila, então, a gente estava conversando esses dias sobre isso, né? Sim. Parece que o meu mundo é todo cheio de flores, né? Mas não é isso, mas eu quero discordar disso. Eu, particularmente, assim, o que eu vejo mesmo, quando chega alguém lá na igreja que sabe cantar, o quê? É maravilhoso! Né? Essa questão, assim, de não encorajar uns aos outros, eu não vejo, assim, eu vejo, assim, a galera, né, entre nós, porque ainda é uma igreja pequenininha, né? Mas a gente encoraja muito um ao outro, sabe? Celebra, fica feliz. Ai, quando alguém até se forma mesmo na faculdade, sabe? É um motivo de grande alegria. Quando alguém sabe cantar, a gente admira, né? Algo dado por Deus, é um dom que o Senhor entrega a cada um, né? Os dons são coisas que o Senhor mesmo entrega a cada um, mas a gente se alegra. Porque, veja bem, uma irmã tem uma voz tão afinada igual a Laís. A Laís começa a cantar. Ou... Aí, agora eu vou ter que falar o nome de todo mundo. E tantas outras que cantam, né? O Joe, o Flávio, o Dani. Então, sério, eu particularmente fico muito feliz, sabe? De ver os meus irmãos desenvolvendo algo que o Senhor entregou para cada um deles, né? Tantos outros meninos que tocam também, o meu próprio genro, o Lucas. Eu admiro. O Thiago no teclado, a gente estava pedindo, orando, né, Senhor? Manda uma pessoa para tocar teclado, então quando chega alguém, a gente celebra. Sim. Sabe? Eu sei que existe isso, sim, né? Esse tipo de competição. Eu já ouvi algumas amigas falando, como fazendo parte do grupo de música, né? Que uma queria cantar e a outra queria fazer solo. E era um pouco de confusão mesmo, causava confusão. Mas, assim, lá na igreja mesmo, tem sido diferente, sabe? Mas que eu já fiquei sabendo, assim, de coisas em relação à competição, eu sei que acontece mesmo. É triste, né? É triste. Fala isso. Não, eu agora tô do outro lado, né? Mas eu já vivenciei isso também. E é triste, é dolorido, porque às vezes o irmão, ele tá na melhor das boas intenções, né? Ele quer ajudar, ele quer cumprir mesmo o que a Bíblia manda. É E servir, né? tem pessoas que quer servir, e às vezes as pessoas não olham com bons olhos. E às vezes, acho que é pior ignorar do que você até falar mal. O irmão tá tentando ali um trabalho e a pessoa e o grupo não tá muito afim, não quer,
não quer aprender, né? Hoje eu louvo a Deus porque eu estou numa igreja bíblica e realmente quando eu e o Léo chegamos lá, nós fomos muito bem acolhidos, né? Muito bem recebidos, né? Todo mundo e é muito legal quando a gente canta, né? Chega e até brincando em tom de brincadeira, mas fala, nossa, hoje você cantou. E é tão encorajador que às vezes a gente está sentindo, nossa, só Sim. desafinei, foi péssimo, mas tá bom, o Senhor recebeu. E aí vem o irmão e te encoraja. Então lá na videira, realmente, eu tô vivenciando isso hoje, até porque, como a Paula disse, é pequeno lá, então quanto mais gente chegar, melhor para trabalhar. Mas eu também já vivi também o outro lado, e é complicado, Sim. né? E às vezes Acho que eu falta um pouco também fui mais. essa pessoa, né? Eu já fui essa pessoa também de, poxa, mas eu queria solar, por que que eu não posso solar esse hino, né? Eu já Isso é Não, eu ia fui. fazer importante, né, a gente reconhecer, porque, assim, É, eu vejo muita gente falando assim, ai, nossa, que a inveja é uma droga, que, ai, eu não suporto gente invejosa, todo mundo que fala isso é porque é invejoso. Mas todos nós já temos, todo já mundo tivemos, já é. vivemos invejas. Sim, eu também tenho, vivo isso. O pessoal cantando e fala, nossa, gente, queria ser um supraníssimo assim. Mas, assim, a gente pede para Deus para ajudar. Eu tenho trabalhado esse de encorajar a pessoa, de sempre que eu ver uma pessoa cantando bem, tocando bem, fazendo um bom trabalho, de ir lá e falar, olha, gostei muito, continua assim. E até isso me esforça, me ajuda assim, a me esforçar, porque às vezes só, né? Isso é uma forma também da gente orar. A gente precisa mesmo apreciar o dom dos outros, né? Ouvir, falar, nossa, que pessoa que canta bem, como a gente sente Deus na vida da pessoa, encorajar a pessoa, né, a continuar a desenvolver esse dom, né? E que a Sim, gente consiga fazer isso, né? Sempre. Eu dei aqui o exemplo do dom da música, porque na música rola mais treta, mas tem vários outros dons, né? Que as pessoas têm em relação ao trabalho social, a visitas, né? E eu falando por mim mesmo, eu já falei mal de trabalho, assim, de nossa, esse trabalho foi mal feito, na minha opinião, né? Só que eu levantar, sair da preguiça da minha zona de conforto e ir lá para a igreja ajudar o irmão que está fazendo as coisas, isso aí eu não fiz, né? É mais fácil a gente criticar, então a gente precisa fazer essa autoanálise também, né? É muito fácil a gente ficar criticando, chamando o pessoal de aparecido, de amostrado, de falar mal do trabalho que a pessoa está fazendo na igreja, mas na hora de se mexer mesmo, ninguém quer fazer, né? Então, a gente precisa criar esse hábito mesmo. Oxe, gente, como assim ela saiu? A gente precisa criar esse hábito de encorajar as pessoas. eu Agora acho, que tá na reta final, mas pode falar. eu acho que a internet dela caiu, né? O Cá, eu quero. Acho que já tá para acabar, né? Só faltam 12 minutos para dar 1 hora de live. Isso, a gente já E vai acabar. eu, eu queria gente, desculpa, a internet. A gente finalizar já tá minha fala acabando. falando que o Senhor Jesus, ele é o maior exemplo, né? Falando de hospitalidade, ele é o maior exemplo para nós de hospitalidade, porque ele nos salvou, nos trouxe para perto dele e logo nós vamos morar junto dele. Então, para Sim. mim, para nós, né, ele é o maior exemplo de hospitalidade. De amizade, ele é o nosso melhor amigo e conselheiro, né? A Bíblia em Salmos 46 diz que ele é o nosso socorro bem presente em dias de angústias. Então, se caso um dia, por qualquer motivo, um amigo não estiver, né? Ele sempre está presente, né? Então, ele é o Sim. nosso amigo fiel. Ele prepara, sim, bons amigos aqui na Terra, mas ele é o nosso amigo fiel que sempre está e sempre estará presente. Amém? Amém. É Laís, você isso. quer deixar uma mensagem final pra gente encerrar? Agora que a internet voltou. Ah, é, eu acho que é muito importante a gente pensar mais um pouquinho no próximo, se preocupar com isso. Como a Paula fala, né? O Senhor, ele sempre se preocupou com isso. Então, lá nos primórdios, os cristãos já eram incentivados a, a olhar para o próximo, né?
A igreja Sim. lá do primeiro século, ela era reconhecida por isso, né? As pessoas olhavam o amor que elas tinham e queriam fazer parte disso, né? E o Senhor, ele, em Levítico 19, ele institui uma e fala para quando as pessoas forem fazer suas colheitas, né, dos seus frutos, para que elas não colham tudo, para que elas deixem um pouco para os outros, para as pessoas pobres e necessitadas que não têm condição, né? Então, o próprio Verdade. Deus tem essa preocupação, né? E ele nos encoraja a fazer isso também. E isso nos santifica. É difícil, às vezes é dolorido, né? Eu mesmo, no começo de casada, eu tinha um pouco de dificuldade de abrir a casa, porque a idolatria ali, né? Do eu não querer sujar, meu Deus, vai ter que arrumar tudo depois. E o Senhor foi me tratando, porque eu orava por amizades, o Senhor me deu amigos. E isso foi, assim, uma bênção. Então, hoje, o Léo, né, é o meu maior encorajador. Ser casada com ele me ajudou muito nisso também, porque ele quer convidar todo mundo sempre. E isso é muito bom, né? E a gente acaba Sim. se deixando de lado um pouco. Isso é uma bênção, né? É um privilégio. Sim, a amizade é um privilégio, né? Ter amigos é um privilégio. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente marca a live assim, sexta-feira, 10 horas da noite. Mas a live ela começa meses antes, né? Meses de conversas, de preparação, de livros e tantas outras coisas. Então eu agradeço muito vocês por esse tempo, que não foi só aqui na live, foi de tantos dias a gente falando sobre isso. Muito obrigada. Eu amei essa conversa, amo vocês, a amizade que está crescendo entre nós. Isso tem me feito muito bem. Olha a declaração ao vivo, hein? Não, mas é sério. Muito bom me aproximar da Laís e conhecer a Paula esse ano. Isso com certeza me edificou bastante. E com certeza faremos mais lives sobre esses assuntos, sobre outras coisas. A gente vai marcando, porque é bom estar com os amigos, é bom conversar com os amigos e levar tudo que a gente aprendeu, que nos edificou durante esse tempo, compartilhar com as pessoas aqui que estão assistindo. E eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, que está aqui até o final. Muito obrigada pela presença de vocês. E esse foi o encerramento, né, da série Dia. Agora eu vou descansar, né, gente? Brincadeira, mas acho que logo, logo vai vir outras coisas por aí. E eu vou deixar a live salva e também vai ficar salva no YouTube para quem quiser acompanhar por lá também. Certo, gente? Então, boa noite para vocês, Laís, Paula e todo mundo que está assistindo. E a paz do Senhor a todos. Amém, igreja? Obrigada, viu? Obrigada, Cá. Beijo, Paulinha. Você também é uma Até querida amanhã. nossa, viu? Obrigadão pelo convite. Obrigada. E é um privilégio, viu? Participar da live com vocês. Vai lá. Amém. Beijo, amor. Beijo. Amanhã. E não para, você falou que vai Até amanhã. descansar, mas aqui já exercendo, né, a amizade, viajando, porque seu trabalho tem alcançado várias mulheres e Amém. também são mulheres que se dispõem, né, a falar, que se gasta, você tem filhos, né, não é fácil. A gente viu lá terça-feira, a gente estava junto. E Verdade. o Senhor continue te sustentando, né? Essa força vem dele mesmo. Então, que ele continue te ajudando nesse trabalho. Amém. Obrigada, gente. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Beijo, gente. Boa noite.